Só para fazer uma transição um pouco de lá para cá. Estou pensando. Eu tenho uma certa vigilância, que eu tenho certa dificuldade de pensar nesses termos, porque já há quem elabore no sentido de que esses acasos são também construções, não é uma construção de um acaso e tal, não sei o quê. Então eu perco um pouco a espontaneidade para falar assim, né? Mas enquanto você falava, eu me lembrei de um momento em que eu conheci Roberto Cardoso de Oliveira, mas aí eu teria que voltar um pouquinho antes. Um acaso, talvez, num certo sentido. Eu era aluno da Escola de Sociologia e Política da PUC, né? Na graduação. E mais para o final do meu curso, onde eu não tinha... O meu professor de antropologia era o professor Manuel Diegue Júnior, uma pessoa muito querida, né? Mas que não era propriamente uma pessoa empolgante, né? Digamos assim. É interessante, depois eu posso falar mais sobre ele. É uma figura muito interessante, muito gentil. Mas então eu também não tinha uma preferência assim tão definida pela antropologia. Não tinha o próprio, digamos, o Diegues e a assistente dele não eram pessoas que tivessem me conduzido muito entusiasmadamente, né? E era uma linha culturalista, meio tradicional e tudo mais, né? Acontece que quando eu estava terminando o meu curso, o Diegues veio me convidar para ser assistente dele, né? Então, acho que é uma espécie de acaso, porque aconteceu dele me convidar, né? Não foi um movimento meu. E é claro que eu aceitei, era ótimo, eu estava terminando meu curso, ter essa possibilidade, não tinha nenhuma alternativa naquele momento, clara e tudo mais, então eu comecei a entrar mais no mundo da antropologia por causa disso, começando pelas coisas que eu já conhecia, as coisas que tinham a ver com o curso que eu tinha feito lá, mas com uma certa sensação de insuficiência naquilo, né? Quando então, eu acho que o livro que realmente me animou em relação à antropologia, já que a antropologia tinha caído na minha cabeça, num certo sentido assim, foi O Índio e o Mundo dos Brancos, do Roberto Cardoso de Oliveira, né? Quando eu li esse livro, realmente eu senti, como eu também sempre fui uma pessoa que tinha preocupação política e tudo mais, né? Eu senti que aquilo também estava embutido no livro, né? E gostei muito da leitura desse livro, mas eu não conhecia o Roberto. Mas fazia parte desse pacote do Diegues. O Diegues dirigia uma instituição que foi muito importante na história das ciências sociais no Brasil, ou na América Latina, que era o Centro Latino-Americano de Pesquisa em Ciências Sociais. Era uma instituição com sede no Rio de Janeiro, mas que era uma instituição híbrida, mas pelo menos teoricamente deveria ser mantida pelos governos latino-americanos, que deveriam contribuir financeiramente para a manutenção dele, né? E que o Diegues era diretor do Instituto nessa época, ele foi durante bastante tempo diretor desse centro, e eu fiquei como assistente dele no centro latino-americano, né? Eu e o Moacir, meu colega desde sempre, né? O Moacir Palmeira, nós éramos colegas trabalhando no centro. E o centro tinha uma biblioteca que era a melhor biblioteca de ciências sociais do Rio de Janeiro, né? Que teve um fim trágico, mas que, enfim, era um lugar de movimentação de gente de todos os tipos lá. E um dia eu vi o Roberto, não sei quem é que me falou, esse é o Roberto, não sei o que, o Roberto entrando no centro latino-americano. E eu fui falar com ele. E falei, seu livro, gostei muito, não sei o que mais, etc, não sei o que. Ele disse, aparece lá no museu. E me disse para eu ir lá no museu conversar com ele. Eu fui, e daí veio o convite dele para trabalhar no museu com ele. Porque essa virada do Diegues para o Roberto Cardoso era uma outra situação institucional completamente diferente, e assim eu fui introduzido no Museu Nacional, onde foi toda a minha carreira. Eu fui para o museu, então, bem 2 anos antes do programa de pós-graduação, ou seja, 52 anos atrás, porque o programa está fazendo 50 anos agora, né, que eu comecei a trabalhar no Museu Nacional. E eu participei de toda, digamos assim, os bastidores, inclusive com a Fundação Forra, que eu me referi ontem, né, da construção daquele
daquela coisa, daquela construção que foi esse centro latino-americano, que era uma coisa que tinha pouco recurso da universidade, a universidade não dava bola para a pós-graduação, mas aí então tinha que pegar alguma coisinha no CNPq. Nessa época eu já tive uma bolsa do CNPq, nessa época, deve ter sido os primeiros bolsistas de ciências sociais do CNPq, não sei. E aí a FOR realmente, que sem a FOR nós não teríamos podido começar o programa. Então todos esses bastidores que envolver conhecer essa turma da FOR, que depois eu fui rever nesse livro agora que eu me referi ontem para vocês e tudo mais, né? Como personagens internacionais importantes nessa armação toda, tudo isso começou aí. Então, não sei se eu posso de alguma maneira dizer que aí há uma série de acasos encadeados aí, né? De alguma maneira. Né? Mas sempre há alguma explicação que você poderia dar para esse acaso, né? Mas também, né? Mas enfim, eu não imagino como. Mas aí serviu de introdução um pouco, né? Sobre esse meu início de carreira para vocês. Eu acho que é interessante. Eu queria repetir essa pergunta para todo mundo aqui, né? Porque, assim, na continuidade dessa reflexão sobre ciências sociais, tem uma ocasião que você falou numa reunião, acho que foi da RAN, sobre também ciências sociais, América Latina, essa relação. Eu acho que se você pudesse falar um pouquinho sobre essa sua preocupação com a América Latina, e que é uma preocupação que, em algum sentido, eu lembro que você falava nessa ocasião, resgatava uma relação que já foi muito mais intensa antes do golpe militar, que o golpe militar criou propriamente no Brasil e em outras nações latino-americanas um certo hiato, e que nacionalizou as ciências sociais, e que a gente, em determinado momento, faz um esforço em reintegrar e muitas vezes esquecendo que isso já aconteceu. Se pudesse, inclusive esse instituto que você está falando já tem esse nome, que é, se pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu acho que seria importante. Isso é interessante, realmente. Esse centro latino-americano, justamente, é o Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais. Então, geralmente, o secretário-geral, quer dizer, o diretor do centro costumava ser um brasileiro, né? Antes do Diegues tinha sido Luiz Costa Pinto, que é um sociólogo de origem baiana, conhecido, né? E depois o Diegues, que ficou muito tempo. Diegues era alagoano e pai do Cacá Diegues, do diretor de cinema Cacá Diegues. Quem não sabia? Eu não sabia. Então é interessante, inclusive, porque no centro vários dos funcionários eram pessoas ligadas a cinema e coisas assim, que todo mundo vivia precariamente, né? Inclusive pessoal de cinema, de teatro e tudo mais. Então eu me lembro que tinha uma irmã do Glauber Rocha, que era datilógrafa lá no Centro Latino-Americano, né? Tinha uma outra que eu não me lembro agora o nome, que depois veio a ser trabalhar na Globo, coisa desse tipo assim. Então eram as pessoas lá que o Cacá pediu ao pai para empregar lá, né? Era tudo assim, né? Tudo muito pouco profissionalizado nessa época, um negócio incrível. Então era um centro latino-americano. Então o diretor era brasileiro e o secretário-geral costumava ser um estrangeiro. E aí eu tive uma experiência interessante, que houve uma ocasião em que eu nem estava no centro ainda lá, mas veio a ser secretário-geral do centro o Rodolfo Stavenhagen, que é um sociólogo, antropólogo mexicano importante, né? Que depois eu posso falar mais sobre isso, mas que aliás, inclusive, depois eu vinha saber, era amigo do Roberto Cardoso, né? Não sabia disso. E o Rodolfo Stavenhagen, ele enquanto era secretário-geral do centro sediado no Rio, ele teve convite da PUC, não sei como é que foi a aproximação dele da PUC, para dar aula na PUC. Então ele foi meu professor, de metodologia, né? Então foi excelente como professor, gostei muito dele. Foi a primeira vez que eu entrei numa favela, foi levado pelo Stavenhagen, que ele resolveu botar todo mundo para fazer uma pesquisinha em favela. Fomos todos para
para a favela. Aliás, isso se junta a uma outra coisa que eu posso depois falar para vocês também, meio anedótico. Então, de fato, havia essa movimentação latino-americana lá, nesse centro, que eu acho que teve importância para mim, depois esse contato com o Staverhagen, que também foi importante. E o próprio Roberto Cardoso. Né? O Roberto Cardoso, inclusive, eu nem tinha noção tão clara, mesmo depois da morte dele, é que eu vi mais fortemente como era importante no Roberto Cardoso essa dimensão latino-americana, né? Inclusive dos ex-alunos latino-americanos, né? Ele tem um significado, uma força para colegas nossos argentinos que foram orientando dele em Brasília, né? Já em Brasília, quando ele se transferiu para Brasília, que é muito interessante, né? Então eu acho que essas coisas todas me marcaram. E eu acho que também eu sempre tive uma certa antipatia por esse exclusivismo brasileiro, né? De se achar diferente em tudo, né? Então eu acho que isso sempre foi um certo incômodo para mim, e eu tentava repensar essa questão da nossa inserção um pouco a partir daí, né? Eu diria. Eu acho que sim. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso aí é alguma coisa para mim verdadeira, embora não tão vivenciada. E, na verdade, eu não viajei muito pela América Latina. Na época eu não conhecia tanto a América Latina. Era uma coisa mais teórica, no certo sentido. Agora não. Agora eu estou com um casaco aqui guatemalteco que eu tive lá. Mas na época não tanto, né? Era isso um pouco que você estava querendo? Eu acho que isso é se eu puder entrar nesse assunto, eu gostaria muito de te ouvir falar justamente sobre esse incômodo com esse exclusivismo nacional, pensando também no texto, né? Eu gosto muito do seu texto da Pictografia da Tristesse, e você faz menção lá a um pintor, né? Que é o Norman, né? Se eu me lembro bem. E eu acho que um dos quadros no qual ele está olhando pro espelho e fazendo autorretrato, pelo menos para mim, agora, né, exemplifica bem o que você está. Então, talvez eu gostaria muito de te ouvir falar como é que você chegou nessa questão de pensar também essa relação da antropologia com esse exclusivismo, essa produção, essa imagética da gente sobre nós mesmos a partir do Norman, coisa assim, né? E também porque, além da América Latina, eu tenho a impressão de que a sua trajetória foi bastante marcada por um diálogo, de fato, para fora do Brasil, também com a revista Etnos, que o Emerson mencionou, né? Então estava ali a convite para escrever, diálogo, né? Realmente com várias posições, né? Como capítulo, por exemplo, também livros do Chordas, né? O diálogo com Mary Stern, enfim, né? Tem uma dimensão, né? de global, digamos assim, né? Que não fica restrita à questão da América Latina, né? Então, se isso também está relacionado com essa sua percepção da produção antropológica brasileira sobre o próprio Brasil e essa fabricação dessa imagem, né? Isso aí dá pano para as mangas, né? Que isso pode ir em muitas direções, né? Uma que, se não me engano, nesse texto que vocês leram, que eu falo alguma coisa sobre universalismo e neo-orientalismo, né? Então essa tensão entre universalismo e neo-orientalismo, né? Que eu acho que é uma tensão a ser preservada, num certo sentido, né? Então eu acho que também não dá para dizer que eu vou totalmente numa direção ou em outra direção, né? Então, ao mesmo tempo que eu digo que eu tenho uma certa incômodo com esse exclusivismo brasileiro, né? Mas isso não é necessariamente no sentido de uma pauta universalista, genérica, né? Mas talvez seja isso que você fala, mais essa vontade de diálogo, de conversa, de troca, né? E então, de fato, isso eu sempre cultivei isso, e um pouco um dos aspectos disso que eu adquiri um pouco também no meu contato com as agências, quando eu sempre tive muita posição assim, de comitês de CNPq, comitês de CAPES e coisas desse tipo assim, né? E perceber que uma coisa que
em relação a outros saberes científicos, digamos assim, nós éramos muito nacionais, num certo sentido, né? Então eu achava que uma das maneiras de quebrar isso, inclusive, seria a possibilidade de fazer pesquisa fora do país, que era importante para a antropologia brasileira que se fizesse pesquisa fora do país, né? Inclusive, um dos produtos disso foi uma pequena coletânea que nós fizemos, em que o Emerson foi um dos que contribuiu, né? Com vários trabalhos de gente que tinha tido experiência de trabalho fora do país, né? Então eu sempre estimulei isso, né? Fiquei muito feliz com o Emerson, por exemplo, com o trabalho dele, que realmente tem essa dimensão comparativa, né? A ideia da comparação, inclusive, que é uma ideia muito forte entre nós, né? Hoje eu até tenho algumas outras coisas a falar sobre isso, mas eu acho que a importância da comparação realmente para o nosso trabalho de antropólogos, né? Acho que sem ter para falar sobre antropologia, eu acho que é interessante falar sobre comparação, né? Então a ideia de termos referências outras, inclusive, não só para que a gente saia do nosso casulo e conheça outras situações que não sejam a brasileira, mas também para olhar as coisas daqui com outros olhos, né? Que a comparação permite, às vezes, enxergar alguma coisa que a gente não enxerga se a gente fica exclusivamente nesse nicho, né? Então eu sempre fui muito favorável a isso, essa ideia da experiência internacional, e não só a experiência internacional no sentido das pessoas estudarem fora. Na minha geração, uma parte considerável das pessoas da minha geração nas ciências sociais acabou fazendo doutorado fora, inclusive em boa parte através de recursos da Fundação Ford, justamente, né? Mas eu achava que não era só estudar fora e trazer um modelo de fora para cá, era também a possibilidade de fazer pesquisa fora, para que nós não virássemos só. Eu acho que uma coisa que me incomodava um pouco também, porque lá no museu nós sempre recebíamos muito antropólogo vindo de fora, né? Então eu via isso, poxa, esses caras vêm aqui estudar o Brasil e nós aqui só ficamos servindo de informantes deles a respeito do Brasil, né? Então eu achava que isso significava uma posição um pouco desigual na relação, né? E que eu acho que era importante isso ser quebrado também com essa possibilidade de nós termos experiência de pesquisa fora do país, que na verdade faz parte da tradição da antropologia, né? Então essa especificidade da antropologia brasileira, de nós trabalhamos só com o Brasil, me parecia que devia ser um pouco complexificada, né? Não que a gente devesse deixar de ter isso como foco principal. Eu acho que nós não éramos uma das antropologias coloniais, né? Mas de qualquer maneira que era importante esse tipo de experiência, né? Então realmente, de fato, eu sempre dei valor a isso. Agora, eu confesso a vocês, eu agora estou aposentado, então eu fico um pouco livre dessas amarras todas. Mas eu confesso que nos últimos anos, de fato, isso aí virou uma onda, a internacionalização, né? A internacionalização das várias disciplinas no Brasil virou uma onda, porque as agências passam a exigir isso. As agências, inclusive, passam a exigir isso. Então, aquilo que era periférico, no fundo, eu gosto de fazer as coisas desse jeito quando elas ainda são embrionárias ou não estão na onda. Quando, de repente, isso aí vira uma onda, eu já começo a ficar um pouco desconfiado, né? E a sensação que eu tenho, mas eu acho que vocês que estão na ativa poderão falar mais sobre isso do que eu, inclusive, é que nós começamos a nos inserir no quadro internacional com um certo risco de nos inserirmos de forma subordinada no quadro internacional. Isso tem me incomodado, né? Isso tem me incomodado. Então eu não sei como resolver isso. Eu acho que agora essa onda precisava começar, está na hora de começar a desdizer o que eu falei antes, né? Porque eu acho que essa internacionalização está sendo um pouco complicada, né? Teve um ex-orientando meu agora que teve um projeto dele não negado, mas pedindo para ele reformular, porque não havia suficiente internacionalização. Ele virou uma espécie de um chavão. Qualquer que seja o assunto, tem que ter a tal da internacionalização. Então, eu acho que não é desse jeito que eu estava imaginando essa inserção internacional. Eu estava imaginando isso de uma forma muito mais simétrica do que eu acho que de fato está ocorrendo, né? E há coisas, e é interessante porque há coisas que nós temos uma certa dificuldade. Eu acho, por exemplo, que o padrão
de escrita e de apresentação de trabalhos internacional é alguma coisa que aí você se sente, de repente você começa a se sentir brasileiro, porque começa quando você sente que você começa a estranhar o estranhamento deles, quando começam a exigir do seu trabalho que você coloque a metodologia não sei o que você siga um certo padrão que parece um pouco rígido demais, né? Eu acho que nós temos uma certa, talvez a ideia da antropologia como uma indisciplinada disciplina, a gente pratica isso aqui de uma forma assim mais solta, talvez até mesmo mais do que em outros lugares, né? Então essa dificuldade, essa exigência da gente se enquadrar num certo modelo global tem me incomodado muito. Eu não sei qual é a resposta para isso não. Aliás, eu acho que isso é uma questão mais geral nas nossas universidades, né? Não só da antropologia, né? Existe agora uma demanda crescente, não sei exatamente em que pé está, que haja cursos em inglês nas universidades, né? Então eu não sei como é que está isso. Eu tenho uma certa dificuldade em lidar com isso. O nosso diretor aqui já mencionou isso, que é uma das questões para os cursos na pós-graduação serem ministrados em outro idioma. Né? Em outro idioma, né? Como parte desse esforço de internacionalização. Pois é. Eu fico muito dividido em relação a isso. Não tenho uma opinião formada sobre isso, não. Mas eu tenho uma certa dificuldade em lidar com isso, né? Gostaria de ouvir vocês também. Isso aqui não pode ficar sentado só em mim, não. Não, exatamente sobre isso, Otávio, eu acho que, assim, sobretudo pensando nessa experiência na Holanda, né, de um ano atrás e tal, a sensação e olha que a gente estava falando de um país cosmopolita, extremamente acostumado, adaptado a receber gente de fora, né, assim, sentia esse clima e tal, mas tinha algumas barreiras que se colocavam muito claramente. A minha impressão é que a barreira país produtor de dados etnográficos versus país produtor de teoria continua existindo de um jeito muito forte. Essa tal da inserção não quebrou. Exatamente. Então, o que eles queriam ouvir da gente era dados, né? E não teoria. E aí eu me lembro, eu tive uma situação ótima de discussão de um texto meu, em que aí um colega japonês chamou a atenção dos colegas europeus, não só deles, que eles estavam exigindo do meu texto uma maior contextualização. E aí contextualização do Brasil, óbvio, né? E aí ele disse assim, mas se ela estivesse falando do Reino Unido, vocês não estavam vendo isso. Né? Então, assim, a gente continua remando desse mesmo jeito, contra, eu acho que essa corrente. E sem dúvida a questão da escrita, assim, a mim me parece que, claro, eu acho que tem um certo grau de objetividade nos textos, né, desse modelo nórdico, digamos assim, que é interessante, mas por outro lado tem uma dificuldade de compreender ou de aceitar ou de ler um outro modelo, né, com todos os excessos que eu acho que a gente faz e que muitas vezes são, digamos, prejudiciais a um certo entendimento, né, mas tem também uma dificuldade eu acho, de ler algo que não é do modelo interessante. deles. Agora, porque esse modelo deles também para eles é natural, por exemplo, na Holanda, que você tenha teses produzidas em inglês, né? Sim. Eles não têm essa dificuldade que nós temos, né? Eles podem dizer, bom, não é nosso, porque nós também temos que escrever em inglês e tudo mais, e eles acham isso natural, normal, né? Então eu não sei bem qual é a resposta. A minha tendência é achar que essa internacionalização teria que ser mais multipolar, no sentido de não estar voltado para um polo único. E aí retorna a questão da América Latina e de outras inserções. E isso é uma coisa que a antropologia, sobretudo a antropologia, eu acho que os antropólogos tendem a batalhar nessas agências tipo CNPq, CAPES, etc. E quando se fala em internacionalização não significa só Estados Unidos e Europa. Internacionalização significa o mundo todo, num certo sentido, né? E mesmo supondo que haja alguns polos, digamos assim, de referência mais fortes, mas que não seja um único, né? Então essa ideia do multipolar, eu acho que tem sido a nossa maneira de tentar se colocar aí, né? Mas é muito difícil você, às vezes, numa agência dessas, CNPq, CAPES, FINEP, eles entenderem que pode ter
interesse para nós irmos para a África, não para fazer pesquisa apenas, aí também não é só uma questão de pesquisa, mas para dialogar, para conversar com os colegas africanos, né? Ou latino-americanos, ou tudo mais. Né? Agora começa a surgir um grande encantamento da parte dos cientistas de outras áreas com a China. Então, China está mais. Existe uma onda chinesa agora rolando, né? Que eu acho ótimo, acho que é bom que haja isso sim. Mas em geral, é muito difícil eles levarem a sério ou apostarem nisso, de você querer bolsa para fazer pós-graduação no México, por exemplo. E é excelente, seria excelente, antropólogos brasileiros, nós já temos alguns colegas que têm ido lá, que fizessem pós-graduação no México, tivessem mais intercâmbio com os mexicanos e tudo mais. Fala aí. Sim, eu também lembrei aquilo que a Fabiola estava contando, que de fato eu já observei muito em congressos internacionais, quando está com europeus especialmente, latino-americano falando, eles estão lá lendo alguma coisa assim. Agora, quando apresenta dados, informações, aí eles fecham o livro e prestam atenção. Prestam atenção. Pois é. Agora, quando é uma coisa análise, eles seguem algumas coisas, mas eles continuam lendo seus livros, como é que dizer? Alguma coisa vai nas perspectivas, importa para eles as informações empíricas, etnográficas que a gente traz. Agora, por outro lado, eu estava pensando, porém a antropologia brasileira tem uma contribuição internacional, eu acho importante. Eu me lembro da minha passagem toda na França, como, por exemplo, você mencionou o Índio Mundos Brancos, do Roberto Cardoso, e a Teoria da Fricção Interétnica, por exemplo, é um livro traduzido também lá e tal, era alguma coisa que eles entendiam como uma contribuição, ao menos a parte da etnologia, etnólogo, o Roberto Jolan, por exemplo, me lembro de Jolan e outros aí, que reconheciam a importância, por exemplo, da teoria da ficção interétnica, uma contribuição da antropologia brasileira, depois veio o perspectivismo do Oliveira de Castro também, etc. E nesse sentido, então, assim, na sua visão, assim, o que poderia ser, assim, em termos de área, temáticas, assim, que a antropologia brasileira tem uma contribuição internacional importante do seu ponto de vista? Por exemplo, eu acho que essas relações interétnicas, por exemplo, eu acho que dá para dizer que... não sei, aí eu gostaria de ouvir mais vocês, né? Agora, enquanto você falava, eu me lembrava de alguma coisa que tinha a ver com as questões, a questão anterior do Carlos. Eu acho que também outra dimensão dessa questão latino-americana para mim foi a temática do campesinato. A temática do campesinato, eu acho que, por exemplo, exatamente, Rodolfo Stavenhagen é um dos sociólogos e antropólogos mexicanos que escreveram sobre campesinato e que influíram no nosso trabalho aqui, né, sobre essas questões de campesinato. Né? Então existem certas dimensões que realmente dá para juntar, né, que eu acho que são interessantes. E o Roberto Cardoso também. Eu acho que para ele foi muito importante a questão indígena e a questão do campesinato e a questão do campesinato indígena, né, no trabalho dele. Né? Então acho que aí é uma área interessante, que eu acho que se pode ver. Agora, isso que você está falando, eu não sei, precisa pensar mais. Para que não signifique, mais uma vez, que a gente esteja apenas entregando os dados, né? Mas realmente dando uma contribuição que seja, inclusive, de caráter teórico e tudo mais. Né? Eu não sei, gostaria até de ouvir sobre isso. Professor, dando uma volta para a América Latina, eu participei da CAM, né? E eu notei que, por exemplo, numa palestra lá, a professora Rosana Galber dominava Roberto Cardoso de Oliveira, Gustavo Lins, inclusive foram colegas, né? Do modo como os nossos irmãos conhecem mais da nossa antropologia do que a gente conhece deles, né? E também do ponto de vista da nossa formação e da rotinização desse conhecimento latino-americano dentro da academia brasileira, né? Dentro da academia, dentro da teorização antropológica. O senhor deu um exemplo do golpe, né, que quebra, de certa maneira, de 64, quebra esses diálogos. A minha pergunta seria, além do golpe, que outros fatores contribuem para esse certo insulamento do Brasil em relação ao diálogo com essas outras tradições teóricas latino-americanas, argentinas, peruanas, mexicanas, porque a gente tem tanto pouco conhecimento e porque isso não é introjetado na nossa formação como antropólogos, nos programas de pós-graduação, por exemplo. A gente não tem cadeira obrigatória
né? E nem optativa necessariamente sobre uma antropologia latino-americana, por exemplo. Né? É interessante. Vou falar sobre isso, mas quando você falou golpe, eu me lembrei ainda de uma questão ligada a golpe, que remete a uma pergunta que a Cornélia fez ontem, a respeito do Darcy Ribeiro, né? Eu acho que o afastamento do Darcy Ribeiro, que também não está ligado só ao golpe, né? Porque ele tinha se afastado, de certa maneira, da antropologia, né? Mas eu acho interessante, porque a minha resposta para ela foi totalmente sincera. Eu tive pouco contato com a obra do Darcy, né? Eu acabei tendo alguma interação com o Darcy em função de política científica, em função de SBPC e de mesas redondas tratando de questão indígena, mas num plano assim mais genérico de política, depois que ele retornou do exílio, né? Mas esse afastamento do Darcy, de alguma maneira, talvez seja um pouco sintomático. O Darcy representava também, eu acho que uma vertente latino-americanizante, né, no Brasil, né, que nós perdemos um pouco com a falta de contato com ele, né, que se deveu a muitos fatores, mas certamente o afastamento em função do golpe, eu acho que deve ter, acho que pesou, né. Por outro, são parentes. Por outro lado, ele influenciou bastante também no incremento da antropologia dos países latino-americanos por onde ele andou. O Renzo, o falecido Renzo aqui do Uruguai, nosso ex-amigo, né? Nosso amigo, Renzo Piugato, ele dizia muito disso, que ele conheceu Darcy Ribeiro em Lima, depois ali em Montevidéu, e ele dizia que ele praticamente entrou na antropologia por causa da Darcy Ribeiro. Interessante. E ele Mas também é outro autor brasileiro que às vezes é mais conhecido e lido fora do Brasil do que dentro do Brasil, né? Eu acho que os antropólogos latino-americanos leem mais Darcy Ribeiro do que os antropólogos brasileiros, né? Certamente. Eu, inclusive, não tenho uma visão geral da obra do Darcy, tenho uma certa dificuldade, né? Algumas coisas dele que parece que não estão muito afinadas com as nossas linhas de trabalho e tudo mais. Há umas dificuldades aí, isso com toda a sinceridade, sem concluir, sem fazer uma conclusão, né? Mas na volta dele no exílio houve, inclusive, eu não me lembro mais, não está fresco na minha cabeça exatamente o que foi, mas houve uma polêmica pública entre ele e o Roberto da Mata. Isso também contribuiu para a manutenção de um afastamento, porque o Roberto da Mata era nosso colega. Então a nossa tendência institucional e tudo mais era nos solidarizarmos com o Roberto. Eu até precisaria reler os textos da época para ver como é que eu vejo isso hoje, né? Inclusive porque o Roberto da Mata também se afastou de nós, num certo sentido, né? Não sei se ele agora vai reaparecer no aniversário de 50 anos do programa, porque ele foi o segundo coordenador do programa. O primeiro foi o Roberto Cardoso, foi o criador do programa. O segundo foi o Roberto da Mata e eu fui o terceiro coordenador do programa. Então, eu não sei, eu até mandei uma mensagem para ele avisando, olha, parece que vai ter um seminário aí em novembro, não sei o que mais, etc. Vamos ver como é que vai ser essa retomada. Eu até joguei para novembro, porque ele estava querendo logo, porque há muito tempo que ele não se falava, eu já queria logo então telefonar, não sei o que mais, etc. Eu vou com calma, tem um seminário em novembro. Então, vamos ver como é que vai ser isso, né? Mas eu precisaria retomar isso para ver como é que a gente se colocaria. Também, depois do segundo golpe agora, eu não sei mais como é que o Roberto da Mata está se colocando na política, né? Nesse momento. Não tenho a menor ideia, porque eu não leio as coisas que ele publica no jornal. Mas, fora os outros aspectos, o que me ocorre de imediato, mas aí eu não tenho nada de especial para dizer, eu acho que seria melhor realmente uma situação mais de seminário, como a gente está imaginando. É que a dificuldade não é só dos antropólogos, né? Eu acho que existe uma ideologia nacional brasileira que faz com que a gente queira se distinguir dos latino-americanos, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com com o texto que vocês leram para hoje. Eu acho que a questão da diversidade, quer dizer, existe a ideia de um Brasil mítico, né, unitário, né, de alguma maneira, né, grandioso, né, que de alguma maneira não quer se identificar com a América Latina, né. Eu acho que isso aí é uma questão
objeto talvez de trabalho nosso, de reflexão nossa isso, né? Mas no fundo nós também somos assim um pouco, né? Acho que nós também somos um pouco assim, né? Eu acho que na medida, eu acho que são dois polos interessantes. Na medida em que, eu acho que isso está sendo um pouco falado nesse texto, mas não tenho certeza porque eu não reli, em que você começa a fazer uma crítica dessa ideia de unidade nacional como foco principal da antropologia e da ideologia brasileira, né? E você começa a falar mais em diversidade, como está se falando hoje, na medida em que você deixa de mitificar essa unidade nacional brasileira, você começa a falar mais em diversidade, talvez isso também permita um olhar mais generoso, digamos assim, para fora, né? Que já não existe mais, na medida em que você não reifique mais esse Brasil que se contrapõe aos nossos vizinhos, por exemplo, mas não só aos nossos vizinhos, né? Você pode talvez criar mais laços e mais possibilidades de ligação, né? E eu acho, a própria temática é essa, da diversidade e outras, né? Eu acho que, na verdade, você começa a ler um pouco mais da literatura latino-americana, você vê que existem debates e discussões latino-americanas muito ricos, né? Em relação ao qual nós estamos atrasados, digamos assim, né? O fato de a gente não tomar conhecimento do que se passa na América Latina é alguma coisa que tem um custo cada vez maior, a meu ver, por causa da qualidade do que está sendo, do que vai sendo produzido nos outros países, né? Eu acho que eu tenho a impressão que é nesse texto final das narrativas que eu acho que eu cito um filósofo boliviano. Eu faço questão de citar um filósofo boliviano, que eu acho que é muito interessante, o cara, né? E são contribuições realmente muito interessantes que estão surgindo da América Latina, que fazem com que o diálogo seja realmente fundamental para nós, né? Não é nenhuma generosidade da nossa parte. Eu acho que é alguma coisa que realmente é importante. Mas eu acho que depois, é porque eu estou falando aqui um pouco sozinho, né? Mas o que eu acho que seria interessante ouvir outras pessoas que falam as suas experiências a respeito disso. Eu queria, enfim, aproveitar esse gancho você está falando da diversidade, né? Eu acho que é exatamente, né? O Du estava falando da questão da internacionalização, né? E aí puxando uma discussão complexa, né? Mas dentro da sua leitura, né, a respeito dessa antropologia ligada ao nacional, essa construção nacional, né, aparecem no texto dois pontos de fuga, né? Pelo menos. Um é exatamente esse da internacionalização, né? De que a gente enfim, entre em outro tipo de interação com colegas, né, de outros lugares, e que isso cause um impacto, né, em termos de produção do conhecimento, né, não só aqui, mas também nesses outros lugares, né. Isso é um desafio mesmo. Mas aí o outro ponto de fuga, né, tem a ver com essa implosão de uma ideia de nação. Né? Então, quando se implode uma ideia de nação que amarrava, né, digamos assim, uma certa maneira de pensar a antropologia, né, de fazer a antropologia, quer dizer, quando isso não se sustenta mais, né, isso começa a ser questionado seriamente, né, quer dizer, qual é a consequência para a antropologia. Né? Então, nesse outro ponto de fuga, e você menciona no texto, né, digamos, esses novos personagens que aparecem, né, e com os quais a antropologia tem que lidar, e às vezes em situações que não se trata, é novidade em vários sentidos, né, porque não é simplesmente que você tem novos objetos, né? Mas você tem
novas posições na sociedade que já interagem com a antropologia de um modo diferente, né, do que era antes. Né? Em parte, esses novos não são novos no sentido absoluto. Por exemplo, vamos pensar na questão do índio, que foi citado aqui via o Roberto Cardoso de Oliveira. Né? Mas o modo como a figura do indígena, né, se apresenta nos últimos anos, né, talvez o marco tenha sido a Constituição de 88, enfim, é diferente, né, do modo como essa questão se apresentava anteriormente, né, e que talvez tenha orientado toda a reflexão do Roberto Cardoso de Oliveira, né, e tudo que surgiu a partir dali. Né. Então, né, enfim, queria discutir um pouquinho mais sobre exatamente essa implosão, né, dessa narrativa, dessa ideia de nação, esses novos personagens, que novidade, né, exatamente essa, e, claro, o impacto disso para a antropologia. Uhum. Exato. Na verdade, no próprio Roberto Cardoso, no Darcy e outros antropólogos dessa geração, tratando, por exemplo, de índios, havia quase uma espécie de um consenso, nem sempre explicitado, de que os índios iam acabar. Né? Aquilo é uma tendência à extinção inexorável, num certo sentido. Né? Então havia uma certa ideologia nacional, né? Na verdade, a força desse nacional que seria, inclusive, destruiria, né, outras possibilidades de convivência dentro desse espaço, né, como também, digamos assim, uma espécie de desenvolvimentismo, né, também, que eu acho que permeava toda a nossa reflexão. Né. Então, o próprio Roberto da Mata, o próprio Rock e tudo mais, eu acho que participaram dessa ideologia. E eu, de alguma maneira, bebi nessa fonte, né. Então isso realmente foi uma das coisas que realmente impressionantes, como é que nós fomos tomados de assalto pela mudança realmente do contexto, do surgimento desses personagens como atores, né, realmente participativos e com voz própria. Né? Eu acho que isso aí realmente é uma grande mudança em relação a quando eu comecei na antropologia. Isso de que você hoje você não é simplesmente mais, você não pode ser simplesmente mais um defensor do índio. Você tem agora que ouvir o índio, né, realmente, de alguma maneira. Né? Essa apresentação de personagens vivos e ativos, né, no país nos últimos anos é uma coisa que eu acho muito bonita, na verdade, né, e muito surpreendente, e que realmente isso mudou muito em relação à época da minha primeira socialização na antropologia. Acho que sem dúvida nenhuma. Né? E a ponto tal que, de alguma maneira, quando você falou, eu fiquei pensando, essa ideia então da implosão da nação já volta a ser quase que uma espécie de um problema, que começa a ser sentido como problema, né? Não só aqui, mas eu acho que há uma discussão internacional a respeito disso. Né? Começa a se falar da possibilidade de uma política pós-identitária, na medida em que já há pessoas que acham que esse momento da afirmação das identidades parciais, né, chegou a um ponto que agora está exigindo, de alguma maneira, algum salto adiante, que não seja em detrimento dessas identidades que surgiram e que vão surgindo, mas que, de alguma maneira, consiga permitir se pensar um novo tipo de convivência, que não aquela convivência anterior, autoritária, né? E é gozado a gente estar falando disso no momento em que nós estamos vivendo um surto de conservadorismo nesse país, que faz com que a gente pense que a tal da unidade nacional, visto no sentido anterior, está aí, né? E nós, às vezes, podemos estar sendo minoria em relação ao que está rolando por aí, né? Minoria, pelo menos, em termos de poder social, né? Eu acho que... Então é isso, você tem que estar... De certa maneira, você tem um problema político aí de batalhar em várias frentes ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que você luta e apoia
estimula e aprende com as novas identidades que vão surgindo, você começa a sentir que há necessidade de se criar novos laços que permitam algum tipo de convivência, né? Que não seja aquela anterior, e ao mesmo tempo essa anterior está aí, quase como se fosse a ideologia da segurança nacional, como a gente falava no tempo da ditadura, né? que tá aí nos ameaçando, inclusive, eleitoralmente, agora nas próximas eleições. Né? Então é uma situação bem complicada que eu não sei como é que está sendo vivido dentro das universidades, né? Não sei exatamente como é que está. Eu acho que é complicado. Mas é interessante como é que esse debate é um debate que não tem sido só um debate, mais uma vez, não é uma coisa nossa só, né? Uma das autoras que eu acho que tem levantado essa questão de uma política pós-identitária, que eu dei lendo alguma coisa, é a Nancy Fraser. Mas também tem esse boliviano que eu mencionei agora, que eu cito ele nos meus artigos mais recentes, não estou me lembrando agora qual foi. Né? Há uma discussão latino-americana também a respeito desses assuntos. Estava indo um pouco nessa linha e mudando um pouquinho em certo sentido. Bom, primeiro eu estava pensando aqui, quando você estava falando isso agora, eu estava pensando numa ideia que é muito cara às autoras feministas, né, especialmente as autoras críticas da ciência, que é essa ideia de coalizão provisória, né, ou de que é exatamente fácil. A discussão, no caso da crítica feminista da ciência, é muito colocada nesses termos, mas eu acho que ela é perfeitamente passível de ser generalizada para outros campos. Então, face a uma grande ciência que necessariamente é totalitarista e autoritária, né, porque ela se montou desse jeito, você teria que pensar em coalizões provisórias, em unidades que são fragmentárias, que são temporárias, enfim. Né, a própria discussão de quem é o sujeito do feminismo passa por aí, não, óbvio, por uma essencialização de qualquer tipo, mas por aquilo que você consegue congregar de objetivo comum num dado contexto. Né? Então, assim, eu tenho a impressão de que face exatamente a essas dificuldades de totalização, de pensar numa nação, de pensar numa identidade comum ou qualquer coisa desse tipo, mas ao mesmo tempo sem suprimir os reconhecimentos identitários, porque eles estão ali, eles são necessários e tal, esse idioma, de certa forma, da provisoriedade, ele faz algum sentido, né? Não sei se você tem pensado sobre isso. E aí, pensando nisso agora, é só um registro histórico, que enfim, uma das autoras que vai falar disso é a Donna Haraway, e eu acabei de me lembrar que foi com você a primeira vez que eu vi a Donna Haraway, então você estava com o livro dela, eu falei, olha isso aqui e tal. Legal, bacana, fico feliz. Me lembrei disso agora. Eu acho que é isso, é alguma coisa nessa direção, né? E teria tudo a ver com o que eu estava falando, né? Digamos assim, dos desdizeres e dos retornos e tudo mais, né? Agora, como é que você faz esse tipo de movimentação nesse quadro mais geral, né? É que eu não sei dizer exatamente como é que é, porque é muito desafiador, né? Você está sempre numa certa corda bamba, né? Mas eu acho que é verdade, né? Eu achei interessante, voltando a ontem, como é que as questões que foram colocadas depois, elas tenderam a se concentrar na segunda parte do trabalho, né? Mas a primeira parte houve poucas questões a respeito da primeira parte, né? E havia, porque realmente é um texto que eu acabei escrevendo em boa parte, né? Então não ficou assim tão em formato de conferência talvez, né? Mas havia algumas provocações ali que eu não sei se foram percebidas, né? Então, por exemplo, eu estava querendo falar um pouco sobre aquele texto que eu escrevi para o seminário em homenagem ao Ricardo Benzaquem, né? que dizia a respeito a Gilberto Freire, né? E eu estava em dúvida. O Gilberto Freire é um personagem complicado hoje em dia, em função da maneira pela qual ele tende a ser visto hoje politicamente, né? E certamente não é que isso que o que se diz a respeito do Gilberto Freire, eu não tenho uma visão geral a respeito dele,
mas ele parece que foi realmente uma pessoa muito complicada em termos pessoais, né? E teve várias fases na vida dele, né? Mas não sei se vocês viram, mas eu comecei a elaborar um argumento a respeito de Marx, e depois chegou um ponto em que eu disse que, de alguma maneira, o Gilberto Freire estava dizendo coisas parecidas com o que o Marx tinha falado, né? Então eu acho que isso também é uma defesa da possibilidade de que a gente, no ambiente acadêmico, a gente sempre possa tentar perceber mais profundamente o que o cara está querendo dizer, mesmo que você não concorde com ele, não concorde com o ponto de vista dele, né? Eu acho que isso aí para a convivência acadêmica, eu acho que isso aí é fundamental, é que você tenha a possibilidade de fazer esse exercício, né? Mas reconhecendo que isso não significa nenhuma mitificação, nada desse tipo, né? Mas eu acho que isso aí é importante a gente preservar, né? Gostaria de alguma maneira de que isso fosse, se pudesse se manter isso, né? Inclusive por causa disso, é porque o que num determinado momento um autor tem um significado, num outro momento ele pode vir a ser recuperado em função de um outro quadro de discussões. Então eu acho muito interessante, como o próprio Marx, quer dizer, o Marx, que para mim mesmo, em termos pessoais, tinha sido colocado um pouco na gaveta, né? Eu depois, da minha trajetória, que não é a minha trajetória, é o mundo, a trajetória do mundo, né? Digamos assim, ele pode voltar a ter novos significados para mim, né? Então essa possibilidade eu acho que tem que estar deixada sempre em aberto, né? Para que a gente possa não fechar de uma vez e jogar fora, né? Ninguém, ou mesmo nenhuma discussão, né? Que eu acho que a gente pode sempre voltar a retomar. Agora, o desafio está em você fazer isso e, ao mesmo tempo, você ser firme nas suas tomadas de posição, tanto ideológica, tanto intelectuais, quanto também nas suas posições políticas, né? Mas sempre sabendo que alguma volta ainda pode vir a acontecer, né? Daí a volta do parafuso, ou dos desdizeres e assim por diante, né? Então eu acho que agora a gente talvez esteja começando a ter essa discussão pós-identitária, que eu não sei bem como é que vai caminhar, né? Acho que é uma discussão mundial. Uma coisa que eu me lembrei também, enquanto vocês falavam, quer dizer, uma das vantagens dessa diversidade, que era a diversidade dependendo do ângulo que você está vendo. Mas, por exemplo, quando você começa a ter um rap brasileiro, ou hip hop, ou coisa desse gênero, esses caras eles estão criando laços de interação internacionais, né, impressionantes, né? Então é uma diversidade que ao mesmo tempo é uma articulação, né? E isso aí é uma coisa muito impressionante, né? Muito rico, né? E muito estimulante, né? Num certo sentido, né? Eu acho que isso é muito impressionante. E que, mais uma vez, é impressionante como quebra, né, o monopólio dos canais de comunicação que nós tínhamos, né? Que antes, eu acho que a ideia mais tradicional era de que as nossas periferias estariam enclausuradas na sua situação local versus uma intelectualidade que se comunicava com o mundo. Isso se quebrou, né, realmente, né? Então não é um momento muito fácil para a gente saber qual é o nosso papel nessa situação, né? Então, qual é o papel do intelectual nessa situação, em que tudo se comunica e que existe essa possibilidade de informação tão rica e tão variada e de imediato assim, né? E é uma questão para nós todos pensarmos, eu acho. Deixa eu lhe perguntar uma outra curiosidade, eu pergunto a sua opinião. Você que sempre transitou entre os cientistas sociais do Brasil, sociólogos, antropólogos, etc. Porque, veja, nós somos antropólogos aqui e todos nós interessamos pelo tema da religião. E no Brasil, de uma forma geral, a religião é uma temática que está muito privilegiada pelos antropólogos, mas muito menos pelos sociólogos e menos ainda pelos cientistas políticos. Né? Porque em outros países não é assim. Claro que tem uma dimensão do que é antropologia, o que é sociologia, muito preocupado. Mas, por exemplo, os colegas franceses, que lidam com o tema essa maior maioria, são sociólogos, lidam com o tema da religião. E eles perguntam, cadê os sociólogos brasileiros? Porque não se interessam pelo tema da religião. Claro que tem, evidentemente tem, o pessoal da USP, claro,
bancada, mas tem outros no Rio de Janeiro, tem sociólogos, tem alguns cientistas políticos, o Joaquim do Muricy, por exemplo, tem cientista político, sim, tem tema da religião. Mas, fundamentalmente, a temática da religião é tratada pela antropologia no Brasil, e menos pelo social. Eu lembro quando eu entrei aqui na URGS, no início dos anos 90, eu fui lá no departamento de sociologia, fui lá nominar os professores. 56 professores no departamento de sociologia da URGS. 56 professores tinham. Quantos se interessavam pelo tema da religião? Zero. Nenhum deles publicou, na época, nada sobre o tema da religião. A religião não existia. Não era um objeto, não era um fato social que chamava atenção dele. Mas não é o único. Não é um departamento de sociologia, e muito menos ciência política, por exemplo. Qual é digamos assim, como disse, você transitou por cientistas políticos de várias horas, de várias áreas, etc. E evidentemente que, claro, imagino que seja uma questão até de quase preconceito, ideologia, uma ideológica, porque é impossível imaginar que o religioso não tem uma implicação social, não seja um fato social, evidentemente, a religiosa do Brasil, a América Latina, é fundamentalmente importante. Se fosse exclusivamente a ordem do privado, indivíduos da cidade, sendo médico, religioso, não, isso seria, poderia dizer assim, não interessa o religioso, mas ou outro, qualquer um cientista social. Mas nós, de alguma forma, temos essa temática muito importante e estamos avançando nessas pesquisas e coisas. Mas menos os nossos colegas, né, sociólogos, cientistas políticos. Como é que você... eu não sei comparar assim, internacionalmente, como você está dizendo. Né? O que eu sinto é que aqui no Brasil existe uma espécie de ideologia da modernidade que é menos cultivada pelos antropólogos, né? Mas uma visão de modernidade onde exatamente essas coisas, se existem, não deveriam existir. É melhor a gente ignorá-las para não estimular alguma coisa que a gente preferia que acabasse. Né? E ao mesmo tempo com a sensação que eu acho que às vezes eles têm, esses cientistas políticos, esses sociólogos, talvez alguns antropólogos também, mas de alguma maneira é um incômodo, né? Mas de qualquer maneira, o que é isso aí? Que bicho é esse aí? Né? E me lembro eu tinha um amigo que fazia uma paráfrase de uma frase do Antonil, dizendo, ele era cientista político, ele dizia assim, o Brasil é o inferno do cientista político, o purgatório do sociólogo e o paraíso do antropólogo. Mas ele dizia isso assim, horrorizado com essa situação toda. Né? Então eu acho que nós temos realmente na tradição antropológica, mal ou bem, apesar de nossas dificuldades, dos nossos preconceitos também, de fato nós também somos contaminados pelas ideologias ambientes, né? Nós temos, de alguma maneira, uma tradição, eu acho, de ir ao povo, digamos assim, uma tradição populista no bom sentido, né? Digamos assim, quase que russo, né? Que eu acho que é muito interessante e deve ser cultivada, né? E também da pesquisa de campo, né? Eu acho que essa pesquisa de campo, que realmente mais despojada, que não é exclusivamente, embora a mim peça que seja, envolvida com metodologias mais quantitativas e tudo mais, eu acho que faz aí uma diferença para nós, né? Eu não sei bem como é que fica nos outros países, eu não sei dizer como é que é isso realmente, né? Agora, nós também, eu acho que ficamos um pouco, nós também temos os nossos problemas, né? Que assim como eles têm, digamos assim, eles, entre aspas, né? Um pouco para facilitar a conversa aqui, assim como eles têm horror aos religiosos, a religião e tudo mais, digamos assim, só para simplificar. Nós também, às vezes, podemos ser surpreendidos, eu acho, com o nosso populismo, às vezes, também nos deixa alguns problemas. Né? Por exemplo, as pessoas que lidam com as questões todas ligadas às igrejas que eram ditas evangélicas, mas agora também tem outros significados, né? De repente, quando você se vê diante da bancada evangélica no Congresso, e esse tipo de fenômeno, que às vezes são fenômenos até da política, digamos assim, né? A gente fica um pouco sem saber como lidar com isso, né? Porque às vezes nós podemos também, o nosso risco, em vez dessa ignorância, digamos assim, para uma espécie de ateísmo teórico, né? É uma espécie de mitificação populista, né? Então, e com isso a gente não conseguisse lidar muito com os fenômenos, digamos assim, mais
menos antropológicos no sentido mais tradicional, né? Assim, que seriam, por exemplo, você lidar com a questão, com as questões das estruturas de poder dentro das igrejas, por exemplo, né? Lidar seriamente com questões como essa, né? Eu acho que aí você certamente tem lidado com isso bem, mas eu acho que eu mesmo me sinto às vezes um pouco desguarnecido para pensar questões como essa, né? Então, cada caminho tem os seus riscos, né? Eu acho que é bom a gente também ter consciência disso, né? Esse caminho mais tipicamente antropológico nosso também às vezes nos deixa um pouco desguarnecidos. É bom que a gente esteja prevenido em relação a isso, né? Mas eu não sei o que vocês acham em relação a isso também, gostaria de ouvir um pouco. Eu queria me meter nessa. Primeiro, uma anedota muito rápida. A gente está discutindo aqui na comissão de graduação uma reforma do MEC, portanto há que se fazer, da licenciatura, e uma das demandas é que os temas da diversidade sejam considerados. Então, o que são temas da diversidade? Indígenas, quilombolas, gênero, sexualidade, religiosidade. Quando eu chamei a atenção que a religiosidade estava presente, meus colegas dos outros departamentos ficaram um pouco em crise, porque as outras diversidades, elas devem ser aceitadas. A diversidade religiosa, como assim? Era nessa linha de vamos dar reforço para o campo que a gente não deveria dar reforço. Então, essa é uma anedota. Mas o comentário que eu queria fazer era muito... Eu tenho a impressão de que o grande problema são exatamente essas cisões, tanto do campo e, num certo sentido, tanto do ativismo, como quando a gente pensa, por exemplo, em gênero e sexualidade, quanto cisões reflexivas, de campo de produção intelectual mesmo, né? Então, por exemplo, nesse momento em que a gente está com discussões absolutamente candentes relativas à tal da ideologia de gênero ou relativas ao aborto, né, tem uma posição do ativismo, né, e que é muito compartilhada pelos estudiosos desse campo, que ela é muito antirreligiosa, né? Ao mesmo tempo que eu acho que tem também grandes desconhecimentos do outro lado. Então a gente cria problemas que são exatamente, eu acho que nessa linha do que você está dizendo, que mas como é que eu vou entender o que é, por exemplo, a argumentação de determinadas igrejas especificamente, né, cada uma com o seu comportamento no que se refere, por exemplo, a gênero, sexualidade, a política e a disposições de poder muito próprias de cada uma, né? E ao mesmo tempo como é que isso é propagandeado, vendido e comprado pelos antropólogos, muitas vezes, como um bloco monolítico. E a gente deixa de entender essa complexidade. Então, eu acho que isso é absolutamente central hoje em dia para a gente entender, no campo dos direitos sexuais, reprodutivos, de gênero, é absolutamente fundamental entender essas diferenças. Mas o tempo inteiro, eu acho que política, isso para mim, isso é uma estratégia política, eu estou convencida disso, é acionado como um bloco, porque é interessante que seja pensado como um bloco, e eu acho que a gente, inocentemente, muitas vezes tem comprado esse, salvo, óbvio, raras exceções das pessoas que de fato estudam isso, né, é comprado dessa maneira monolítica. Então, né, o argumento, por exemplo, de que uma notícia que o Emerson tinha compartilhado, que deve ter circulado, especialmente entre o pessoal do Luner, era a respeito de uma liga, um conjunto de mulheres evangélicas pró-aborto, né, e isso apareceu no Facebook. Com argumentos, eu olhei os argumentos e falei, interessante. Óbvio que é um grupo interessante de ser contatado, estudado, enfim, de ter colaborações e tal. Mas o que me surpreendeu eram os comentários logo abaixo. Todos os comentários diziam, quase todos os comentários diziam, isso é fake news, a palavra que está na moda agora. Que é exatamente, para mim, uma tentativa de dissolução da ideia de diversidade no campo religioso. Né? Porque a partir do momento que você diz não é possível existir mulheres evangélicas pró-aborto, eu estou chapando essa ideia de que só existe as contra o aborto. Isso é vendido dessa forma e muitas vezes isso é comprado no campo dos estudos de gênero e sexualidade. É muito comum comprar essa ideia que é o nome monolítico, do qual
ou em relação ao qual a gente só pode combater. Né? Então eu acho que tem essa perda de complexidade que tem a ver com campos intelectuais também e com uma falta de diálogo entre campos intelectuais. É verdade, eu acho que é muito importante o que você está falando. Eu agora, nessa reunião da SBPC em julho, eu estava assistindo a um debate em que trava sobre questões da universidade, essa questão de gênero, questão de trânsito e tudo mais, não sei o quê, e eu achei que as pessoas, havia uma espécie de intolerância por parte daqueles que se queixam da intolerância dos outros, que me impressionou muito, porque eles começaram a falar sobre trânsito e não sei o que mais, etc., e eventos em que impediram que alguma coisa acontecesse, e escola sem partido, não sei o que mais, etc., e de uma maneira assim também, como se tudo fosse muito óbvio. Aí teve uma senhora que estava assistindo e que pediu para falar, e que disse assim: minha gente, vocês têm que levar em conta que hoje em dia está muito difícil para os pais educarem os filhos, está tudo muito complicado, né? E eu fiquei pensando, né, realmente, eu aqui já falei várias vezes sobre a complicação do mundo em que nós estamos vivendo, né? Essas pessoas também estão muitas vezes sentindo que o mundo está muito complicado, né? Por que ele não pode criar um pouco mais de abertura para conversar a respeito dessas complicações, em vez de apresentar para eles essa coisa já como um mapa delineado, eis aqui a verdade, e agora essa verdade é que vocês têm que aceitar, porque é assim. Quer dizer, passa a haver uma espécie de uma intolerância de segundo grau, que eu acho muito complicada, e que eu acho que, e pelo que eu entendi, é alguma coisa que pode acontecer dentro da universidade. Eu acabei fazendo uma intervenção lá no sentido, gente, eu acho que existem, por exemplo, em relação aos evangélicos, existem cursos dentro da universidade onde a maioria já é de estudantes evangélicos. Então eu acho que em vez de ficar só criando essa barreira e essa separação, o movimento estudantil, por exemplo, devia tentar criar maneiras de se comunicar com os colegas, de criar canais de comunicação de alguma maneira, né? Mas o que eu falei não se retomou, houve um certo silêncio em relação ao que eu falei. E é gozado que depois que terminou o debate, horas depois, eu fui procurado por gente, assim, nos caminhos lá da SBPC, estudantes, me agradecendo pelo que eu tinha falado. Gente que estava assistindo, que estava calado e que veio me agradecer, mas agradecer de uma maneira muito singela. Uma lá me deu um presentinho, coisa desse tipo. Fiquei emocionado. Realmente. Essas coisas são muito, também, às vezes, o campo que dá coisas muito inesperadas. A gente fez agora um trabalho de observação, acabamos de escrever um artigo com a Isabel e Nadege e Chantal sobre a ocupação de uma escola aqui em Porto Alegre. Uma das lideranças da ocupação era uma menina evangélica. E aí a gente foi acompanhando como isso transformou a vida dela na família, transformou a família, e como ela tem que se posicionar de uma forma muito cuidadosa, porque ela não podia abrir que era evangélica. É muito interessante, a gente acompanhou depois a trajetória dela, ela também mudou, sem deixar de ser evangélica. Pois é. Você foi pontuando uma série de questões, né, que são bastante desafiantes para a antropologia hoje. Os limites de um certo modelo de internacionalização, esses sujeitos que historicamente têm sido nossos interlocutores e que passam a ocupar agora esse lugar, né? Eu venho de um programa de pós-graduação que tem sido considerado um ingresso de estudantes indígenas, né? E que passam, portanto, a falar e não precisar mais da mediação dos antropólogos, né? E aí eu fico pensando de uma acusação de alguns anos atrás, acho que foi na revista Época, de que a antropologia ela era parcial, ela era tendenciosa, né? E aí eu queria que você falasse um pouco quais os desafios éticos e políticos do fazer antropológico hoje, né? Dentro desse contexto de golpe que a gente está vivendo, né? Dentro de um contexto em que parece que há um acirramento das posições, que é o que estava sendo falado, né?
e que ao mesmo tempo a discussão apenas no âmbito teórico, ela parece também que não tem se mostrado suficiente, né? Então, por vezes, o que eu observo dentro dessa discussão da escola sem partido, por exemplo, é que em alguma medida a gente estava falando encastelado, né? E a gente tinha certeza de que essa discussão sobre diversidade ela já havia sido conquistada, já havia sido, enfim, né? Ganha num certo sentido, e há uma ideia de surpresa, como se tivéssemos sido surpreendidos. E eu fico me perguntando em que medida todas as discussões de gênero, sexualidade, diferença e diversidade conseguiram, de fato, sair extramuros da universidade, né? E a gente não tem ficado meio que encastelado nos grupos de trabalho, nos grupos disciplinares, nas áreas temáticas, né? Então eu fico pensando assim, qual o desafio ético e político que a antropologia tem sido convocada a assumir ou a enfrentar, né? E aí só faço um adendo, né? Que durante muito tempo me parece que na antropologia brasileira havia um segmento minoritário que era desqualificado por esse envolvimento com os movimentos sociais, né? E isso era uma antropologia menor, por exemplo, né? Então eu fico pensando nos trabalhos de Alfredo Wagner e vários outros, né? Não seria hoje, né, um modelo de antropologia, não sei se é necessariamente assim implementado, mas uma possibilidade de um refazer-se enquanto prática, né, para responder a essas novas demandas que a gente tem vivenciado, né? Eu acho que você colocou muito bem a questão, né? Mas eu até gostaria de ouvir mais vocês a respeito disso, né? Só nessa última parte que você colocou, eu sinto muito isso em relação à própria ABA, né? A própria Associação Brasileira de Antropologia, né? A ABA, na verdade, embora ela fosse ela tivesse um estatuto universalista, né, de congregar os antropólogos em geral, mas ela era muito aristocrática, né? Ela, na verdade, tinha um subgrupo minoritário que é quem decidia tudo, né? E isso começou a ser mudado, né? E eu acho que esse fenômeno é muito interessante. E um dos elementos é esse que você mencionou agora, né? Como você mencionou, inclusive, o Alfredo, né? Eu sou bem ligado a esse grupo do Alfredo, né? E eu acho que sim. Inclusive porque hoje os antropólogos que a gente for formando na universidade não tem muita segurança hoje que eles vão encontrar lugar de trabalho na universidade, né? Então eu acho que só agora essa crise desse problema é que vai nos obrigar a repensar, né, o tipo de antropologia que a gente está ensinando, né, para que vai servir para as pessoas que não sabem o que vão fazer na vida depois, né, e para de alguma maneira tentar dialogar com esses corpos, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma. E eu acho que o exemplo do trabalho do Alfredo é muito interessante, porque ele, ao mesmo tempo, porque ele também faz os trabalhos dele a partir de uma universidade, né? E existe também a opção ONG, mas o Alfredo fez questão de manter o vínculo dele com a universidade, né? Sempre manteve, né? Então são várias soluções possíveis, né? E essa diversidade interna da própria disciplina, né? E dos lugares de inserção dos profissionais, né? Eu acho que está sendo um desafio, mas eu acho que é um desafio bem interessante, né? Bem rico em como lidar com isso, né? Que a antropologia não tem mais como se negar a fazer, né? Exatamente. Se em algum momento esse encastelamento, essa busca por uma certa neutralidade ou não contaminação, acho que hoje não é mais possível talvez sustentar essa posição, né? Exatamente. Inclusive com a presença também de antropólogos índios, né, por exemplo, né, ou de antropólogos negros, né, e tudo mais. Né? E como é que vai ser isso? Agora só índio vai poder estudar índio e só negro vai poder estudar negro, mas índio não vai poder estudar o que não é índio e negro não vai poder estudar o que não é negro. Então, esses dilemas todos que vão surgindo aí, né? Eu acho que realmente é interessante, realmente. Eu não sei, muitos desafios aí, não sei. O que vocês estão sentindo aí?
o dia a dia. Estou aproveitando. Depois essas discussões certamente continuam por aqui. Né? Certamente continuam por aqui. Um ponto que me ocorre também, porque eu sei que você já pensou sobre isso, é a questão dos currículos mesmo, né? Eu já vi você falando assim em vários momentos que, né, em relação às nossas teorias antropológicas, né, elas são muito, até nesse texto isso aparece, né? Quer dizer, a coisa de um certo, a ideia do panteão enrijecido, né? Desculpem. Não sei desligar esse negócio. Uma ex-orientanda. Mas enfim, né, que nesse texto você usa essa expressão do panteão enrijecido, né? Mas eu queria conectar isso com né, essa queixa que eu já vi você fazer em outros momentos e tal, sobre né, uma certa dificuldade de criar, de mexer, né, nesses programas de teoria antropológica, né, nos currículos daquilo que a gente considera assim, mais formativo, né, dentro da antropologia. Né? Então acho que seria legal assim, né, escutar sobre isso. Assim. Não, mas aí eu posso entrar também nessa questão, porque aí dá um pouco mais de eu não sou a melhor pessoa para responder a essa altura, mas tudo bem. Me use de espelho. Não, mas uma coisa que eu acho que é interessante, isso que o Emerson está sugerindo como assunto, e que eu vejo realmente como uma dificuldade, que é o fato de que há uma demanda de se ensinar um certo panteão, por mais que enrijecido que ele seja, e ao mesmo tempo esse desejo, esse interesse de romper com esse enrijecimento e incluir coisas que não sejam, né, então, né, não necessariamente o caso da pós-graduação, mas por exemplo, desde o caso da graduação, né, a gente tem que dar lá os cursos básicos, obrigatórios de teoria, né, então tem que ensinar que, olha, existiu esse autor, tal coisa, existiram esses livros, essas monografias, né. E eu falo, por exemplo, nós vemos aqui o básico, a história dos vencedores, né? Então você tem que, porque são os que se tornaram esse panteão, né, enrijecido, né? E aí com a pressa, eu acho que é um outro elemento que eu queria acrescentar, que não é só uma questão de quantidade de conteúdo, mas da velocidade, né, que a gente vive hoje e da pressa para que certas coisas aconteçam, né? Então a gente tem que dar conta de muita coisa em muito pouco tempo, né? E aí às vezes eu sinto muita dificuldade em achar um momento para romper com esse enrijecimento, para incluir ainda outras coisas que não sejam desse panteão, né? Então eu acho que é uma dificuldade que eu acho que seria muito interessante ver, né, já que a longa experiência que você teve também como docente, preparando, pensando seus cursos, né? Não, por mais que você não possa não estar dando aula agora, hoje, né? Mas essa experiência também de como fazer essas rupturas, né? Como fazer essas... Bom, a minha solução sempre foi fugir do curso de teoria antropológica. Mas eu acho complicado. Eu, como você mesmo disse, né, eu sempre tentei sacudir esse panteão enrijecido, né? Então, por exemplo, chamando a atenção ou recolocando o lado dos vencidos, digamos assim, né? Por exemplo, eu acho que no meu caso, eu acho que um autor que eu fiz esse esforço de chamar atenção para ele foi o Gregory Davidson, né? Digamos assim, seria um dos que estavam apagados, né? Mas essas coisas mudam, de repente isso já vira uma moda, né? Mas de qualquer forma, um dos lados é isso. O Lévi-Brou, me lembro da curso sobre Lévi-Brou no museu, numa época que ninguém estava falando em Lévi-Brou, né? Então,
isso é um esforço de você tentar fazer isso, né? E eu tentava fazer isso dando curso sobre que não fosse de teoria antropológica, porque eu acho que realmente aí fica muito complicado. Porque, por outro lado, a questão do panteão enrijecido, às vezes não é culpa dos autores, né? Por exemplo, o que eu falei ontem sobre Marx, né? Não é uma possibilidade de você retomar uma leitura de Marx que possa não ser enrijecido, né? De começar a chamar a atenção para algumas coisas, ou Gilberto Freire. Quer dizer, não se vai poder ler Gilberto Freire? Sim, mas ao mesmo tempo, evidentemente, você vai ter que abrir para outros autores, onde você leva em conta, por exemplo, todos os desequilíbrios de gênero, raciais, etc., na nossa bibliografia, que é outro desafio, né? Como é que você consegue quebrar todos esses desequilíbrios de uma hora para outra, né? Ou como é que você se programa para ir quebrando, né? Eu acho que isso é complicado. Mas no momento que eu acho que o que eu tentei marcar ontem foi o contrário de trazer Gregory Bateson ou trazer Levi-Bru, voltar ao panteão, né? E tentar mostrar como é que não é culpa dos autores que eles tenham sido enrijecidos, né? Vamos tentar tornar isso. Eu acho que talvez uma das soluções para isso é tentar fazer com que esses autores vivam personagens, se tornem personagens mais vivos, né? Mais vivos, mais contraditórios, né? Na sua obra e tudo mais, né? Mas como juntar isso tudo em termos assim operacionais, aí eu não sei. Realmente eu quero ouvir como é que vocês estão. Eu acho que o Emerson tem umas ideias de. A gente estava conversando um pouco ontem, né? Mas são experiências, né? Que então, fala aí das experiências. Eu acho que agora o momento é esse, de experiência mesmo. Os cobaias também estão aí. Mas, enfim, né? Eu acho que a gente pode fazer experiência no sentido de né? Manter a leitura, né, de referências que estão consagradas e que são fundamentais, né, de serem conhecidas até para serem depois relidas, né? Porque, né, também tem isso, né? Você não pode reler algo que você não leu, né? Exato. Então, né, uma figura como Marx, né, teria, digamos, coisas mais ou menos correspondentes à antropologia, né, que precisam continuar, né, a ser lidas, né? Mas você contrapor a isso, né, uma outra dinâmica que está aberta para outros autores, outras referências, né? E que, inclusive, talvez até dialogando com as múltiplas formações das pessoas que estão ali, né? As pessoas até possam trazer né, o que para elas importante, é formativo, né? Claro, dialogando com essa linha que está sendo construída, né, dentro da disciplina, né? Mas isso também acho que tem traz nessa estava falando da graduação também, né? E eu acho que a gente tem insistido, né, numa linha que a gente um pouco reproduz, né, para a graduação, fazendo, né, uma coisa mais rápida, né, mais leve, mais simples, né? Essa maneira, né, de pensar como é que se ensina, como é que se aprende antropologia, né, passando por essas referências, não são escolas, né, mas coisas que a gente usa para organizar, né, uma certa história das ideias, né? E hoje eu começo a me perguntar se dá para continuar assim, né? Dá para pensar a graduação no mesmo modelo, né? Se talvez a gente não tivesse que optar por, né, uma outra maneira de organizar as ideias. Na graduação. Na graduação. Porque eu acho que a graduação foi vítima da pós-graduação, né? Num certo sentido, né? Exatamente. Quando começou a pós-graduação lá no museu, eu começava a ver como é que os nossos alunos iam saindo lá do museu
iam querendo levar os cursos da pós-graduação ipsis literis para a graduação. Mas que loucura é essa? Não é? Então, realmente... Sim. E eu acho que... muito abordado também. Não, aí você toma abordado em sala de aula, né? Para começar a pensar diferente. Pois é, mas eu, por exemplo, a minha experiência com graduação foi mínima na minha vida, porque eu tive essa particularidade de ir para o Museu Nacional. Então eu dei um pouco de aula de graduação antes de ir para o Museu Nacional, mas eu fui muito cedo para o Museu Nacional. E o Museu Nacional não tem graduação. Então, num certo sentido, eu não posso dizer que eu não posso dizer que isso não tenha sido até um privilégio, no certo sentido, porque eu vi os colegas se virando para dar aula na graduação, na pós-graduação, não sei quantos cursos, etc. E lá no museu a gente sempre levou uma vida bastante mansa nesse sentido, né? Exclusivamente voltado para a graduação. Né? Então, para a pós-graduação. Desculpa, para a pós-graduação. Mas graduate. Mas então eu tenho muito pouca experiência de graduação e, sobretudo, com o que são os alunos hoje, né? Realmente eu não sei dizer. Né? E eu acho que, só para acrescentar um elemento, porque, enfim, né, a nossa base é a graduação, então a gente não pode propor você passar pela graduação. Tá? Eu acho que a gente está vivendo hoje um grande desafio, que é pensar o curso de Ciências Sociais, ou o curso de Antropologia que fosse, que é muito historicamente voltado para a academia, né? E é como se assim, o aluno ideal tivesse sido o aluno que depois vai fazer a prova para o mestrado, depois vai fazer o doutorado e tal. Então, qual seria esse aluno ideal e esse curso ideal de graduação que prepararia para a trajetória acadêmica? Só que, sei lá, 95%, 99% dos casos hoje, não sei, não vão ter essa trajetória, né? E, portanto, um curso pensado desse jeito não vai servir para a vida dessas pessoas, né? Que vai fazer uma monografia, que é uma espécie de pré-dissertação, sabe? Então, é muito... Agora, a gente não sabe qual é o perfil desse aluno de Ciências Sociais e desse futuro profissional de Ciências Sociais, porque a gente também não sabe o que ele vai fazer. Na graduação. Então, assim, de fato, repensar o modelo do que é Ciências Sociais no Brasil hoje, para que a gente está formando, né, esse pessoal e de que forma a gente deveria formar. Eu acho que numa direção que pudesse ter uma opção de ser menos academicista, é muito difícil. Claro que a gente vai continuar tendo esse perfil que vai para a academia, que vai fazer um mestrado e doutorado, mas todo mundo aqui sabe que não é a maioria dos nossos alunos em sala de aula na graduação. Então, quem são esses alunos e como é que a gente poderia formar esses alunos para uma realidade de trabalho que é muito mais diversa hoje? E assim, com o complicador, né, de uns anos para cá, é que em alguns lugares se fez a opção de um curso de graduação em antropologia. Sim. Né? E em parte porque, e aí tem a ver com o seu texto, né, que é dentro do âmbito da Ampox, né, em parte porque se considera que esse projeto das ciências sociais, né, não sustenta mais. Né? Eu acho que é possível fazer, sim, um bom curso de ciências sociais, né? Mas a gente lida com essa questão hoje em dia, né? Quer dizer, mas por que não faz uma graduação de antropologia, né? Por que não investe nessa ideia e tal? E isso tem em parte a ver com a desconstrução, né, desse projeto de ciências sociais que foi muito forte, né, num certo momento, né, e que, enfim, produziu muita coisa, né, mas como também outras coisas que passam a ser questionadas, né, isso é outra delas, né? É outra delas. Então, quer dizer, projeto de ciências sociais, né? Eu acho que aí também tem uma outra questão que se conecta com uma das razões que eu gosto tanto de te ouvir falar e de ler os seus textos, que é esse não fechamento também, não só dentro da antropologia, mas também não só dentro das ciências sociais, né?
E mesmo aqui, que a gente tem a graduação ainda em Ciências Sociais, é muito comum que, a partir do momento bem cedo no curso em que terminam as disciplinas obrigatórias, as pessoas praticamente se especializem dentro, né, pegando as eletivas, somente daquele departamento, daquelas discussões, etc. É uma coisa que eu acho que é muito negativa, né, porque vai justamente fechando, né, nessas referências, né, e esse diálogo interno, né, praticamente uma bolha de interlocução, e ao invés de investir no contrário, né, pensar que a gente está num instituto que tem filosofia, que tem história, né, só para ficar dentro do instituto, né, e aí talvez fosse interessante se você pudesse comentar esse diálogo seu com esses outros coisas outras dimensões do conhecimento, né, você sempre traz alguma coisa com filósofo, né, o diálogo com historiadores, com geografia, ou para além também da sociologia e da ciência política, né, acho que isso é uma coisa que eu sempre achei muito interessante, né, e acho que vai um pouco nessa direção. É uma coisa que eu estava pensando quando vocês falavam, se esse problema de como lidar com essa graduação, talvez a possibilidade de começar a lidar mais com isso seja na medida em que na pós-graduação também hoje não há mais essa garantia de que as pessoas vão fazer uma carreira, vão encontrar um lugar dentro da universidade, ou se que essa vai ser a melhor opção para eles, né? Também, né? Então eu acho que na medida em que a própria pós realmente hoje também tenha que enfrentar esse problema, então seja capaz então de enfrentar de uma maneira mais geral essa discussão, né? Mas no momento em que a própria universidade pública está ameaçada, né? E o Alckmin teria dito o outro dia que a privatização nas universidades, no programa dele começa pela pós-graduação. Pós-graduação a ser privatizada para começar a conversa da privatização dentro da universidade, né? Então, vou te contar, como eu disse ontem, estou feliz de estar aposentado, porque realmente a coisa vai ser complicada, né? Uma das outras coisas, outras vertentes que eu acho que está surgindo nos últimos tempos, que também tem suas complicações, são as opções temáticas, né? Eu acho que existe já pós-graduações que são mais em torno de temas, né, do que de disciplinas, né? Eu acho que na UFBA tem esse modelo. Os novos programas na UFBA adotaram essa perspectiva disso. Então, eu acho que provavelmente esse negócio das experiências agora, acho que a tendência é um pouco uma certa diversificação, né? Cada vez maior, em certo sentido. Eu não sei realmente qual é a melhor aposta, eu não saberia dizer, né? Acho que talvez vai depender um pouco também da inserção de cada programa, né? De cada curso, né? Eu não sei dizer, não. Agora, eu confesso a vocês que com isso tudo, com toda essa coisa da ligação com outras disciplinas e fora das ciências sociais, mas eu continuo acreditando que existe um ethos antropológico que vale a pena ser preservado, né? Então, como fazer tudo isso, como fazer essas novas inserções, mas preservando esse ethos antropológico, né? Que eu acho que, inclusive, que nesse momento encontra um certo eco social para além da disciplina, eu diria isso num certo sentido, né? Por exemplo, isso que eu falava ontem sobre voltar a Marx com outros olhos, né? É quase como se eu me reconhecesse mais nesse Marx agora a partir da minha posição na antropologia, da minha posição na antropologia. Isso aí eu acho que tem um lugar. Das discussões políticas no âmbito da esquerda, por exemplo, que eu disse de passagem só, né? Essa ideia de que pessoas como os antropólogos às vezes se sentiam um pouco à esquerda, foi a expressão que eu usava, né? Numa posição esquerda, né? Por exemplo, nos debates políticos, na medida em que as nossas temáticas não eram contempladas, as nossas preocupações não eram contempladas. A gente falava sobre a questão de religião, né? Que o cientista político não queria saber de religião, né? O cientista político, até recentemente também, não queria saber de Amazônia, não queria saber de índio, não queria saber de nada disso. E essas temáticas estão se impondo.
Então, esse é nesse sentido, esse é o momento da antropologia, digamos assim, né? Não que nós tenhamos o monopólio dessas questões, de maneira nenhuma, mas eu acho que há uma abertura agora que vai na direção que tem a ver com o que nós sempre, de uma maneira assim, digamos assim, marginal, sempre nos colocamos, né? Então, eu acho que não é o momento de abrir mão da antropologia, né? Nesse sentido, eu acho que não. A gente está chegando no nosso teto, então, se você quiser acrescentar algo mais antes de encerrar. Não, talvez uma coisa que eu estava pensando naqueles flashes que eu estava dando ontem, né? Eu haveria muitos outros flashes, né? Tem um flash que eu já contei, mas nunca escrevi a respeito, mas que é então alguns dos que me conhecem há mais tempo conhecem, já sabem disso. Mas eu, quando tive um processo na Justiça Militar, sempre essa questão da trajetória intelectual e da questão dos desafios políticos, né? Eu na verdade, eu saí do país para fazer o meu doutorado, mas não foi só por causa do doutorado, porque eu estava ameaçado de ser preso. Eu saí do país e uma semana depois o meu nome estava nos jornais, no inquérito policial militar, em que eu era convocado a me apresentar ao coronel não sei quem. Eu e uma lista de pessoas, né? Então a situação sempre foi esse tipo de ambivalência, né? Então, mas as coisas se juntavam, né? Eu não sei até que ponto, na verdade, inclusive, o pessoal da Fundação FOR sabia disso, ou não, né? Porque para pensar de novo nesse papel da Fundação FOR, político da Fundação FOR. Mas quando eu voltei ao Brasil, depois de um intervalo, depois de ter estado lá em Manchester, onde eu fiz o meu doutorado, na Inglaterra, eu tinha que retornar, depois de algum tempo, para terminar o doutorado e para defender a tese. E eu precisava, como eu estava respondendo a um processo na Justiça Militar, eu tinha que ter uma autorização do juiz na Justiça Militar para sair do país. Então eu e meu advogado, que era uma figura muito legal, um dos principais advogados de presos políticos que nós tivemos no país, Modesto da Silveira, então é um jeito, ele me falou, nós vamos ter que ir ao juiz então, para conseguir essa autorização. Aí finalmente o juiz nos recebeu e tivemos o seguinte diálogo interessante antropológico. Acho que você já conhece essa história, não? Acho que sim. Mas, enfim, ele me perguntou, o senhor é um antropologista do processo? O senhor como antropologista já teve a oportunidade de subir numa favela? Eu até pensei, quando eu pensei nisso, quando eu falei que a primeira vez que eu tinha subido na favela tinha sido com o Rodolfo Stavenhagen, mas eu falei, não, porque nessa época você tinha que ter subido numa favela, podia ser interpretado que você estava indo fazer algum tipo de proselitismo político. Não, nunca tive a oportunidade de subir numa favela. Pois o senhor devia ir. Porque o senhor, como antropologista, não falo antropólogo, antropologista, numa favela, o senhor vai ter a oportunidade de conhecer, de encontrar exemplares vivos daquilo que o Lombroso estudou no seu livro, não sei o quê. Exemplares vivos do elo perdido, que falava, não sei, Darwin, do elo perdido que falava Darwin. Não, Lombroso não é outra coisa. O Lombroso é que eu vi na estante atrás dele que havia livros do Lombroso. Mas ele dizia, o senhor vai encontrar os elos perdidos de que nos falava Darwin. Então o senhor, como antropologista, precisava ter essa experiência. E eu calado fiquei, nos despedimos dele e ele finalmente deu a tal da inserção, né? Mas eu e o advogado entramos num boteco, tomamos umas cachaças para aliviar a tensão. Mas esse negócio de ser antropólogo também levava a situações como essa. Obrigado a vocês. Uma boa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço muito. A gente agradece que você tenha podido se expressar muito melhor aqui.